Há momentos na existência humana em que toda palavra se torna pequena demais, todo conceito insuficiente, toda tentativa de explicação absolutamente inadequada. Momentos em que algo tão vasto, tão profundo, tão infinitamente maior que nós mesmos nos toca, e somos transformados de forma irreversível. Esta é a história de uma mulher que passou 42 anos da vida achando que entendia o que amor significava, até que numa noite comum, numa crise que a levou ao limite absoluto do que podia suportar, ela foi inundada por algo que só consegue descrever como o amor de Deus. Não foi visão. Não foi voz audível. Não foi experiência que cabe em categorias religiosas convencionais. Foi simplesmente ser tocada por um amor tão puro, tão incondicional, tão absolutamente completo que todos os amores humanos que conheceu, por mais profundos que fossem, pareceram sombras pálidas em comparação. E quando aquele amor recuou, deixando-a de volta na realidade comum, ela não era mais a mesma pessoa. Não podia ser. Por que você não toca o infinito e volta intacto? Se você já questionou se Deus realmente existe, se realmente se importa, se realmente vê você no meio de bilhões de outras pessoas, esta história pode mudar algo fundamental na forma como você entende tudo. Seu nome era Júlia. 42 anos, arquiteta, casada, mãe de 3 filhos adolescentes. De fora, sua vida parecia boa. Não perfeita, porque vida nenhuma é, mas estável. Ela tinha carreira respeitável, família que amava, casa confortável, amigos, saúde razoável. Todas as marcações externas de vida bem-sucedida. Mas por dentro, Júlia estava se desintegrando lentamente há anos. Havia um vazio que ela não conseguia nomear, uma inquietação que nenhuma conquista satisfazia, um senso persistente de que havia algo fundamentalmente errado com ela, algo quebrado que nenhuma quantidade de esforço conseguia consertar. Ela tinha crescido em lar religioso, frequentado igreja durante a infância e adolescência, ouvido incontáveis sermões sobre o amor de Deus. Mas sempre foram palavras. Conceitos abstratos. Ideias teológicas que ela aceitava intelectualmente mas que nunca tinham penetrado além da superfície. Deus, para Júlia, era distante. Era juiz severo observando de longe, contabilizando erros, esperando que ela fosse boa o suficiente, nunca realmente satisfeito. Ela rezava ocasionalmente, mais por hábito que por convicção. Tentava ser boa pessoa, mais por senso de dever que por conexão genuína com qualquer coisa sagrada. E no fundo, muito no fundo onde mal admitia para si mesma, Júlia duvidava se Deus realmente existia, ou se existisse, se realmente se importava com alguém tão insignificante quanto ela. O que ninguém sabia, nem o marido, nem os filhos, nem os amigos mais próximos, era que Júlia lutava com depressão há mais de uma década. Não o tipo dramático que incapacita completamente, mas o tipo insidioso que permite que você continue funcionando enquanto lentamente esvazia você de dentro para fora. Ela acordava cansada. Atravessava os dias no piloto automático. Sorria quando apropriado. Fazia todas as tarefas esperadas. Mas havia uma escuridão constante na periferia da consciência, uma voz sussurrando que nada importava realmente, que ela estava apenas ocupando espaço, que o mundo seria essencialmente o mesmo se ela simplesmente desaparecesse. Ela tinha tentado terapia algumas vezes, mas nunca se comprometeu completamente. Tinha orgulho demais para admitir que precisava de ajuda. Tinha medo demais do que poderia descobrir se realmente mergulhasse fundo nas razões da escuridão. Então continuou carregando sozinha, colocando um pé na frente do outro, fingindo que estava tudo bem, enquanto por dentro algo estava morrendo lentamente. A crise veio numa terça-feira de abril. Não houve gatilho óbvio. Não foi trauma singular ou evento catastrófico. Foi a acumulação. Anos de pressão, de fingir, de carregar peso invisível, finalmente chegando ao ponto de ruptura. Júlia tinha acabado de colocar os filhos para dormir, o marido estava viajando a trabalho, e ela estava sozinha numa casa que de repente parecia grande demais, vazia demais, sufocante demais. E a escuridão que normalmente ficava na periferia veio para o centro com força devastadora. Ela sentou-se no chão da cozinha, encostada nos armários, e sentiu como se estivesse se afogando em ar seco. A respiração ficou curta. O peito apertou. As mãos começaram a tremer.
Ataque de pânico, a parte racional da mente diagnosticou. Mas parecia mais que isso. Parecia como se toda a dor acumulada de anos, toda a escuridão que tinha empurrado para baixo, tudo estivesse subindo de uma vez, ameaçando engoli-la completamente. E pela primeira vez, realmente pela primeira vez, Júlia pensou de forma concreta sobre terminar tudo. Sobre sair do carro na garagem com o motor ligado. Sobre tomar todos os remédios do armário do banheiro. Sobre encontrar alguma forma de fazer a dor parar permanentemente. E foi esse pensamento, a clareza aterrorizante dele, que a assustou para além do pânico. Porque ela nunca tinha chegado tão perto antes. Nunca tinha pensado em método específico. E perceber que estava ali, naquele ponto, naquela borda, foi chocante o suficiente para fazer algo que não fazia há anos. Ela rezou. Mas não foi reza educada ou teológica. Foi grito desesperado de alguém se afogando. Deus, ela disse em voz alta para a cozinha vazia, a voz quebrando. Se você existe. Se você está realmente aí. Se você se importa minimamente. Eu preciso de você agora. Por que não aguento mais? Não consigo fazer isso sozinha. E se você não aparecer, se você não me mostrar que existe, que se importa, eu não sei o que vou fazer. Mas tenho medo. Tenho tanto medo. Ela não esperava a resposta. Tinha rezado antes, palavras vazias flutuando para o teto, sem nunca sentir que chegavam além dele. Mas desta vez era diferente. Desta vez era pedido genuíno vindo do lugar mais profundo e mais desesperado que ela tinha. E talvez, apenas talvez, aquela autenticidade crua abriu algo. Fez algo que orações educadas nunca tinham feito. A princípio nada aconteceu. Júlia ficou ali sentada, respirando com dificuldade, lágrimas escorrendo silenciosamente, esperando sem saber exatamente o que. E então sentiu algo mudar. Não no ambiente externo. A cozinha parecia exatamente a mesma. Mas algo no ar, ou talvez dentro dela, começou a mudar. Havia uma densidade crescente, uma presença que não estava lá antes. E com aquela presença veio sensação. Calor. Não calor físico que você sente na pele, mas calor que parecia emanar de dentro e de fora simultaneamente, envolvendo-a, penetrando-a, dissolvendo o frio que tinha se instalado nos ossos há tanto tempo que ela tinha esquecido como era não senti-lo. E então veio o amor. E meu Deus, o amor! Júlia não tinha palavras para descrever adequadamente. Ainda não tem. Porque não era como amor humano, por mais profundo que seja. Amor humano vem com condições, com expectativas, com limites. Até o melhor amor humano tem bordas. Mas isto não tinha bordas. Era infinito. Absoluto. Completo. Era amor que conhecia cada parte dela, cada falha, cada vergonha, cada pensamento escuro, cada erro, cada fraqueza, e não apenas aceitava, mas amava ainda mais profundamente por causa disso. Era amor que via tudo o que ela era e tudo o que não conseguia ser, e dizia com voz mais clara que qualquer som audível: você é minha. Você sempre foi minha. E não há nada, absolutamente nada que possa fazer você não ser amada. Júlia começou a soluçar. Mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio tão profundo que era quase dor de tipo diferente. Era como se tivesse passado a vida inteira com fome devastadora sem perceber, e agora finalmente estava sendo alimentada. Como se tivesse estado perdida numa escuridão tão completa que tinha esquecido que luz existia, e agora estava sendo inundada por brilho tão intenso que deveria cegar, mas ao invés disso fazia tudo clarear. Ela não via nada com os olhos físicos. Não ouvia nada com os ouvidos físicos. Mas estava experimentando algo mais real do que qualquer coisa física jamais tinha sido. E naquela experiência, naquela inundação de amor impossível, ela entendeu coisas. Não através de palavras ou explicações, mas através de conhecimento direto que simplesmente apareceu na consciência. Entendeu que nunca tinha estado sozinha. Nem por um segundo de toda a vida. Que cada momento de escuridão, cada noite de desespero, cada dia de fingir que estava bem, havia sido testemunhado.
Não por juiz distante contabilizando falhas, mas por presença que sofria com ela, que carregava o peso junto com ela, que nunca, nem por instante, a abandonou. Entendeu que toda a teologia que tinha aprendido, toda a religião que tinha praticado superficialmente, tinha completamente falhado em capturar a essência do que Deus realmente é. Não era regras. Não era ritual. Não era fazer coisas certas para ganhar aprovação. Era isto. Este amor devastador. Este amor que não se importava se ela tinha ido à igreja ou lido a Bíblia ou rezado as orações certas. Este amor que a queria apenas porque ela existia. Porque havia criado ela. Porque ela era sua de forma que ia além de toda lógica ou merecimento. Entendeu que a escuridão que carregava, a depressão que a atormentava, não era falha moral ou punição divina. Era luta humana real, química cerebral complexa, feridas emocionais que precisavam de cura. E que Deus não estava zangado com ela por lutar. Estava presente na luta. Estava oferecendo força. Estava esperando pacientemente que ela aceitasse ajuda, que parasse de tentar fazer tudo sozinha, que confiasse o suficiente para ser vulnerável. E entendeu, talvez mais importante que tudo, que ela importava. Não por causa de qualquer coisa que tinha feito ou deixado de fazer. Não por ser boa o suficiente ou esforçado o suficiente. Mas simplesmente por ser. Por existir. Por ser filha amada de algo infinitamente maior e mais amoroso do que jamais tinha imaginado. E que sua vida tinha valor intrínseco. Que sua presença no mundo fazia diferença. Que as pessoas que amava precisavam dela. Que ainda havia propósito, ainda havia razão, ainda havia esperança. Não sabe quanto tempo aquilo durou. Podiam ter sido minutos. Podiam ter sido horas. O tempo perdeu o significado. Ela simplesmente ficou ali, sentada no chão da cozinha, sendo absolutamente saturada de amor tão puro que nenhuma palavra humana consegue capturar adequadamente. Amor que curava. Amor que preenchia vazios que ela nem sabia que tinha. Amor que reconstruía fundações que tinham se fragmentado. Amor que simplesmente era, sem pedir nada em troca, sem exigir nada, apenas derramando-se sobre ela em ondas infinitas. E então, eventualmente, gradualmente, a intensidade começou a recuar. Não desapareceu abruptamente. Foi como maré baixando lentamente, deixando presentes na areia. A sensação de estar envolta em presença diminuiu. O amor ainda estava lá, mas não mais com aquela intensidade avassaladora. E Júlia ficou ali, exausta de forma que ia além do físico, mas também renovada de forma que ia além do que conseguia explicar. Ela se levantou lentamente, usando o balcão para apoio porque as pernas estavam tremendo. Olhou ao redor da cozinha. Tudo parecia exatamente o mesmo. As mesmas luminárias. Os mesmos eletrodomésticos. A mesma desordem de pratos na pia. Mas tudo também parecia diferente. Havia uma qualidade luminosa que não estava lá antes. Ou talvez ela apenas estava vendo diferente. Vendo com olhos que tinham sido tocados pelo sagrado e não podiam mais ver da mesma forma. Ela caminhou lentamente até o espelho no corredor e olhou para o próprio reflexo. Fisicamente era a mesma. Mesmos olhos inchados de chorar. Mesmo cabelo bagunçado. Mesmas linhas de expressão. Mas havia algo diferente no olhar. Uma profundidade. Uma certeza. Uma paz que não estava lá uma hora atrás. Ela tinha ido até o limite do desespero. Tinha considerado terminar tudo. E em vez disso, tinha sido encontrada. Tinha sido tocada. Tinha sido inundada com amor tão profundo que cada pensamento suicida tinha sido lavado, deixando em seu lugar algo que só conseguia chamar de esperança. Júlia dormiu naquela noite. Pela primeira vez em semanas, dormiu profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da madrugada em pânico. E quando acordou de manhã, a primeira coisa que sentiu não foi o peso habitual de dread sobre enfrentar outro dia. Foi gratidão. Gratidão simples e profunda por estar viva. Por ter mais um dia. Por ter sido encontrada quando estava mais perdida. Nos dias seguintes, ela fez mudanças.
Ligou para a terapeuta e desta vez se comprometeu realmente. Marcou consulta com o psiquiatra e finalmente aceitou que precisava de medicação, que não era fraqueza mas ferramenta necessária para a química cerebral que não estava funcionando corretamente. Conversou com o marido, realmente conversou pela primeira vez em anos, admitindo a luta que tinha escondido, pedindo apoio em vez de fingir que estava tudo bem. E cada um desses passos, que antes pareciam impossíveis, agora pareciam possíveis. Porque ela não estava fazendo sozinha. Havia presença caminhando com ela. Presença que tinha se revelado naquela noite e que nunca realmente a deixaria novamente. Ela voltou para a igreja, mas com perspectiva completamente diferente. Não mais por obrigação ou tradição, mas procurando comunidade. Procurando outras pessoas que também tinham sido tocadas pelo sagrado e entendiam que religião verdadeira não é sobre regras, é sobre relacionamento. E encontrou alguns. Não muitos, mas alguns que tinham um olhar parecido. Aquela profundidade que vem de ter experimentado Deus não como conceito teológico mas como presença viva. 3 meses após aquela noite, Júlia estava em reunião de grupo de apoio para pessoas lutando com depressão. Tinha começado a frequentar por recomendação da terapeuta. E numa das sessões, uma mulher jovem, não mais que 20 e poucos anos, compartilhou entre lágrimas que estava pensando em suicídio. Que não aguentava mais. Que não via razão para continuar. E Júlia viu a si mesma naquela mulher. Viu o desespero. A escuridão. O isolamento. E sentiu algo. Sentiu aquele empurrão gentil, aquela certeza interior de que devia falar. Quando chegou sua vez, Júlia compartilhou pela primeira vez publicamente sobre aquela noite. Sobre estar no chão da cozinha pronta para terminar tudo. Sobre rezar desesperadamente. Sobre ser inundada com amor tão profundo que transformou tudo. Não usou linguagem religiosa pesada. Não pregou. Apenas contou verdade crua sobre estar quebrada e ser encontrada. E viu algo mudar no rosto da mulher jovem. Viu esperança começar a substituir desespero. Viu que suas palavras, nascidas da própria dor e transformação, estavam alcançando alguém exatamente onde ela estava. Após a reunião, a mulher a procurou. Você realmente sentiu Deus? Ela perguntou, quase sussurrando, como se tivesse medo da resposta. E Júlia olhou nos olhos dela e disse com absoluta convicção, senti. Não vi nada. Não ouvi voz audível. Mas senti amor tão real, tão presente, tão absolutamente devastador em sua pureza que mudou completamente quem eu sou. E se Deus pode me encontrar onde eu estava, na escuridão mais profunda que já experimentei, pode te encontrar também. Você só precisa parar de tentar fazer sozinha. Precisa pedir ajuda. Precisa se permitir ser vulnerável. E quando fizer isso, quando realmente abrir, vai descobrir que nunca esteve sozinha. Que há amor maior que você pode imaginar esperando para te envolver. A mulher começou a chorar, e Júlia a abraçou, e naquele abraço passou algo. Não tão intenso quanto aquela noite na cozinha, mas real. Uma fração daquele amor infinito fluindo através dela para outra alma ferida. E Júlia entendeu algo naquele momento. Entendeu que a experiência que teve não era apenas para ela. Era para ser compartilhada. Era para ser canal através do qual o amor divino pudesse alcançar outros que estavam tão perdidos quanto ela esteve. 1 ano após aquela noite transformadora, Júlia estava sentada no mesmo lugar no chão da cozinha. Mas desta vez era escolha consciente. Estava ali porque queria lembrar. Queria revisitar aquele espaço sagrado onde sua vida tinha mudado. E fechou os olhos e respirou fundo e se permitiu voltar mentalmente àquele momento. E sentiu. Não com a mesma intensidade avassaladora. Mas sentiu. Aquele amor ainda estava lá. Sempre estivera. Sempre estaria. Apenas esperando que ela se abrisse para ele. E agradeceu. Agradeceu por ter chegado ao ponto de ruptura. Porque foi ali, no lugar mais baixo, que finalmente parou de fingir. Finalmente ficou desesperado o suficiente para ser real. E naquela honestidade crua encontrou o que tinha procurado a vida inteira sem saber, amor incondicional. Amor que não precisava ser ganhado.
Amor que simplesmente era. Amor que a conhecia completamente e a amava ainda mais profundamente por causa dessa completude de conhecimento. Hoje, 5 anos depois, Julia fala abertamente sobre depressão, sobre saúde mental, sobre a importância de buscar ajuda. Mas também fala sobre a experiência espiritual, sobre ser tocada pelo divino. E ela é cuidadosa. Não prega religião específica. Não tenta converter ninguém para denominação particular. Simplesmente testemunha a verdade vivida, que há amor maior que compreensão humana. Que esse amor está disponível para todos, não apenas para os religiosos ou bons ou merecedores. E que às vezes, quando chegamos ao fim absoluto de nós mesmos, quando não temos mais nada, quando somos apenas necessidade crua e honesta, é quando finalmente podemos receber o que sempre esteve sendo oferecido. Ela ainda tem dias difíceis. Depressão não desapareceu magicamente após experiência mística. Ela ainda toma medicação. Ainda vai à terapia. Ainda tem momentos de luta. Mas há diferença fundamental. Agora ela sabe que não está sozinha. Tem certeza que vai além de crença. É conhecimento direto nascido de experiência que não pode ser negada ou racionalizada. E nos dias escuros, quando química cerebral conspira para fazê-la esquecer seu valor, ela fecha os olhos e volta àquele momento. Volta àquela inundação de amor. E lembra. Lembra que é amada. Profunda, completa, eternamente amada. E isso é suficiente para dar mais um passo. E outro. E outro. Quando alguém pergunta a Julia se ela acredita em Deus, ela sorri. Acreditar é palavra muito fraca, ela diz. Você acredita em coisas que não pode verificar. Mas eu sei. Sei da mesma forma que sei que sol nasceu esta manhã. Sei porque fui tocada por algo tão vasto, tão amoroso, tão completamente outro que todas as palavras teológicas que tinha aprendido se revelaram completamente inadequadas. Deus não é conceito para mim. Não é ideia teológica. É presença que experimentei. É amor que me inundou quando estava morrendo por dentro. É força que me carrega quando minha própria força falha. E é real. Mais real que qualquer coisa física que já toquei. E ela continua, mas a coisa mais importante que aprendi é que esse amor não é exclusivo para mim. Não fui escolhida especialmente. Não sou especialmente santa ou merecedora. Fui simplesmente desesperado o suficiente para parar de fingir. Para ser honesta sobre minha necessidade. Para pedir ajuda sem pretensão ou orgulho. E quando fiz isso, encontrei o que estava sempre lá. Amor incondicional esperando ser reconhecido. Esperando ser recebido. Esperando transformar tudo. E há algo profundamente libertador em saber que amor de Deus não é o que religião frequentemente ensina. Não é amor condicional baseado em comportamento. Não é amor que precisa ser ganhado através de orações certas ou crenças corretas ou ações específicas. É amor que simplesmente é amor que conhece você completamente, vê tudo, e ama ainda mais profundamente por causa disso. Amor que encontra você exatamente onde está, não onde deveria estar. Amor que não espera você se consertar antes de se aproximar. Amor que vem justamente quando você está mais quebrado, mais perdido, mais desesperado. Julia descobriu isso na hora mais escura. No chão da cozinha, pronta para desistir de tudo, foi encontrada por amor tão profundo que não há palavras adequadas. Foi segurada por presença invisível mas absolutamente real. Foi inundada com aceitação tão completa que todas as vergonhas e autocríticas foram lavadas. E aquela experiência não foi apenas momento místico isolado. Foi ponto de virada. Foi início de jornada de cura que continua até hoje. Foi prova tangível de que há mais nesta existência do que apenas luta física. Há dimensão espiritual. Há amor divino. Há Deus, não como conceito abstrato, mas como presença viva que se importa, que vê, que ama profunda e incondicionalmente. Se você está lendo isso agora, se está lutando com escuridão própria, se sente que não aguenta mais, se duvida que há qualquer significado ou propósito ou amor esperando por você, ouça isto: você é amado. Exatamente como está.
com todas as falhas e feridas e lugares quebrados. Há amor maior que compreensão humana que conhece você por nome. Que conta cada lágrima. Que sente cada dor. E que está esperando, pacientemente esperando, que você se permita ser encontrado. Você não precisa ter tudo junto. Não precisa ser bom o suficiente. Não precisa merecer. Você apenas precisa ser honesto. Precisa parar de fingir. Precisa permitir-se ser vulnerável. E quando fizer isso, quando realmente abrir sem defesas ou pretensões, vai descobrir o que Júlia descobriu, que amor divino não é teoria teológica. É realidade viva. É presença que transforma. É força que cura. É amor que salva não apenas almas etéreas mas vidas concretas aqui e agora. Se esta história tocou algo dentro de você, se reconheceu a luta ou o anseio ou o vazio que Júlia descreveu, deixe seu comentário. Compartilhe sua própria jornada. Porque essas histórias nos lembram que não estamos sozinhos nas lutas mais profundas. Que outros já caminharam pelo mesmo vale escuro e encontraram luz. E que há esperança, sempre há esperança, porque há amor maior que toda escuridão. E se você quer ouvir mais histórias de encontros transformadores com o divino, de vidas mudadas por amor que transcende compreensão, de pessoas comuns tocadas pelo extraordinário, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque toda semana trazemos narrativas que lembram que este mundo é mais sagrado, mais cheio de graça, mais saturado de amor divino do que geralmente percebemos. Até a próxima história. E que você seja encontrado pelo amor de Deus exatamente onde está. Não onde deveria estar, mas onde está. Porque é aí que amor verdadeiro sempre nos encontra. No meio da bagunça. No fundo do poço. No lugar de maior necessidade. É aí que amor divino se revela mais claramente. E é aí que transformação real começa.